eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Filhos estéreis de Moema Moura. Concreta é a rua que atravesso e velhos são os olhos que me veem sem passar. Outra mulher como eu ao sol nasce em redes de olhos ambíguos, abrindo e fechando tempestades de covas sem cura. Homens que venderiam a alma dos pássaros que por ali precisam pousar, comer. Eles me percebem, enquanto as correntes de ar adornam meu pescoço. Leva-me no bico, ave negra, leva-me sem anúncios, enquanto um vil valor lava as embarcações de vela. E assim tu, de penas dura, amante da eternidade, que aflora no futuro, voará sobre as entranhas podres perpetuadas sobre o pão. Vazarei os olhos do tempo com a maldade da mãe que protege o filho da verdade. Essa rua que atravesso nunca cessará de alegria, como hoje continuará vazia de orgasmo, feito filhos de uma pandêmica agonia. Oi, mundo! Hoje nós estamos em Ajuruteua, Bragança, com a artista Moema Moura. Moema, muito obrigada por ter aceito o convite, pedir papo com a Hélia. Seja bem-vinda. É um prazer te conhecer hoje, né? A primeira vez que a gente está assim, se encontrando, a primeira experiência de bate-papo assim também. E vamos lá, vamos ter essa conversa de canto de ouvido. Bom, gente, a Moema, ela é artista plástica, ela é poeta e hoje ela vai nos contar como foi a descoberta dela quanto artista, como foi que ela descobriu as letras, como é que é o trabalho dela como artista plástica. Então, Moema, conta pra gente como foi essa tua descoberta quanto artista. Vamos embarcar nessa aventura. Artista plástica, eu comecei a desenhar mesmo, assim, a dedicação, né? Porque, assim, tu desenha a vida toda, né? Tu aprende a escrever, tu aprende muitas coisas, tu faz coelhinho na escola, mas a dedicação, saber que aquilo é uma paixão e que tu quer largar tudo para viver aquela paixão, né? Isso faz pouco tempo, tipo, na minha vida, né? Faz, não sei, 5 anos, 6 anos, talvez, né? Mas antes era mais prática, né? A minha vida, né? Trabalho, casa e toda a correria mesmo. E aí teve um período que eu comecei a desenhar os primeiros rabiscos soltos, né? E aí decidi fazer umas novas experiências assim na vida, que fosse também mais condizente com o que eu era, com o que eu sentia, né? Eu acho que essa questão do sentidor, que é o artista, que é o poeta, que é o músico, né? O artista num todo, é como se ficasse, não tem como colocar nada em cima, né? E aquilo não ter que sair de alguma forma, não ter que transbordar. Então chega uma hora que as coisas acontecem. Aí quando tu tem um pouquinho de coragem, tu deixa acontecer, né? Para que tu possa viver a essência do teu sentimento. Aí isso aconteceu comigo, né? E está sendo uma experiência muito maravilhosa, assim, de vida, né? Porque acaba que tu toma muitas decisões, decisões que, que tem um peso real, né, na existência, que é a família, né, que são
normas sociais, diria, né? E a questão da moral também dentro da sociedade. E aí, quando tu resolve assumir é, essa coisa mais aguçada, né? Mais água, né? Que pode ser estar em diversos estados, que é a arte. Então, isso muda totalmente assim a tua vida, a tua rotina, né? E aí tu vai, ou seja, é uma experiência e está sendo bom viver. E as letras? Como foi que você se descobriu poeta? Eu venho assim de uma família do interior, né? Minhas raízes, e estudar quando você é do interior ou é muito importante, né? É muito importante porque você precisa sair daquela condição que o interior te traz, né? Do suficiente, eu diria, né? Da vida, mas aí quando se quer mais, e aí você cresce na sociedade aprendendo que você tem que querer mais, o suficiente não é suficiente, né? E aí, ou então ou você precisa estudar muito para sair dessa, né, situação que as pessoas acham, dizem ser ruim, ou você tem que trabalhar e não é importante estudar, né? Então tem duas diretrizes assim. Então escrever, eu digo, eu lembro do tempo de escola, né? E eu lembro de como as pessoas ficavam impressionadas assim quando eu escrevia, né? E como as pessoas comentavam sobre a escrita, não sei o quê. Mas eu sou da linhagem de que não, você tem que trabalhar, né? Quanta gente formada não tem por aí vendendo mingau, né, para sustentar sua família e tudo mais. Então, todo esse contexto, que não é um contexto que ninguém conheça, né, é um contexto muito real de muita gente, ele influenciou no fato da não afirmação, eu diria, né, da escrita, da liberdade dos punhos, né, de não ser entendida, porque também não era da realidade daquelas pessoas amadas, né? E, e aí que eu comecei a escrever também já mais assim, ai, vou escrever mesmo todos os dias poesia, faz aí uns 10 não, 8 anos. 10 anos é a idade da minha filha, quando eu venho para Bragança. Venho para Bragança, ainda não estou na minha vida artística, né? Diria. Estou em Bragança fazendo outras coisas. Depois que largo tudo, aí que começo a escrever, a pintar, me dedicar, dedicação, né, que a gente falava no início. Porque antes não há tempo para isso, né? Isso não rende nada, né? Então, assim, a gente vive, quando eu falo dessa decisão, né, de viver a arte, de viver a poesia, de sentir mesmo, porque não tem como tu produzir nada que seja real se tu não vive realmente aquilo, né? Se não é a tua vida. Então, se tu quer dar uma coisa que pulse, que possa tocar, então tu tem que viver. Senão, não sei, eu sinto um pouco vazio se não for assim, né? Então, antes não havia tempo para escrever, não havia tempo para pintar, para aprender a pintar, né? Não havia essa vivência com pares semelhante também, né? Então, por exemplo, eu nunca imaginei que eu fosse pintar, retratar, né? E aí foi a partir da minha convivência com o Sinaldo, que é artista plástico, que hoje eu já consigo retratar, né? Então, tipo assim, uma vivência que seria impossível em outro momento, né? Porque a vida estava em outros movimentos. Conversando e ouvindo você aqui agora, eu percebo que houve uma ruptura de um momento para o outro. O que aconteceu para você romper com aquela vida que você tinha, aquela vida quadradinha, e se jogar nessa aventura artística? Eu sou fibromialgica, né? Então tenho dor crônica. Hum. E
essa dinâmica, né, da rotina diária, né, da vida que eu levava, ela me acarretava um peso gigantesco, né? E isso me causava muitas dores, Entendi, né? Atenção, enfim, né? Tudo que... Porque as pessoas conhecem muito pouco a fibromialgia, né? E convive também muito pouco com pessoas com fibromialgia, né? Então, não- é difícil dimensionar o quanto é dolorido, diria, né? Assim, fica dolorido tanto o físico quanto também o emocional, né? eu entendo, Mental, né? Tanto não era aquilo que eu queria, quanto ainda estava me prejudicando bastante, entende? entendi. E aí eu realmente precisava dar um tempo, né? E não dá, porque aí a dor de não ser eu todos os dias me causariam muitas dores todos os dias. É porque, assim, feliz, tipo, como ser feliz, né? Como estar feliz o tempo todo? Porque são tantas coisas, né, acontecendo ruim o tempo todo, né? O tempo todo as mulheres são estupradas, né? As crianças são mortas, tem fome o tempo todo no mundo. Então, dá para esquecer isso em algum momento, Tá. né? Então, isso, sempre que penso hoje, eu já pensei, o importante é ser feliz. Mas hoje, sempre que penso em ser feliz, eu penso também em tudo isso. As tuas poesias, como é que é esse relacionamento da letra, do teu escrever? Me fala. A poesia, ela vem, ela chega, ela é, ela não precisa de mim, ela só vem, entende? E aí é uma relação muito boa essa da expressão do sentimento, né? Tu sentir e com as palavras poder debulhar alguma coisa, desenhar com a palavra, né? É como se fosse, diria a mesma coisa, o tempo todo está trabalhando em cima das imagens. São as imagens que você vai criando e sentindo que vai dando forma à poesia, e é dessa imagem que você vai tocando o outro, né? Então é mesmo que o pincel também, criação do visual e do sentimental, tudo misturado na poesia. Então ela sempre vem, e ela sempre vem a partir mesmo desse chão, né, que se pisa, dessas da reflexão da existência, eu diria, né? Porque é mais profundo, né, que só viver porque você teve que viver aquilo, mas quando você vive e está refletindo o tempo todo sobre o que você está vivendo, né? Você consegue ir mais profundo, mais profundo, mais profundo, e aí você vai sentindo, e aí começam a cair, né? As pedras, as pérolas, e isso são palavras formando uma imagem que vai se comunicar com o outro a partir de uma experiência existencial bem profunda. Qual é o teu sonho? O que tu queres fazer com toda essa poesia que vive em ti, e com as poesias que você já colocou no papel? Com relação à poesia, eu só não quero nunca ter que parar de escrever. Tá ótimo. E com relação a todas as outras coisas, sabe? Só não parar. Não parar de produzir, não parar de ser, não parar. É impossível não falar de arte, não falar do que a gente é, não falar com verdade e profundidade das coisas,
e não expressar dessa forma, né? Entendo. É corpo mesmo que vai. Moema, você gostaria de ver suas poesias publicadas em livros físicos ou disponibilizadas em alguma dessas plataformas digitais? Ah, eu quero sim, com certeza. Com certeza. Poesia, cara, é tudo, né? Fazer uma produção assim é tudo, é maravilhoso. Eu estava pensando, me deram até uma ideia assim de fazer em PDF e eu gosto muito de fotografar. Eu sempre passo aqui em Juruteua com as minhas amigas que vêm me visitar e outras pessoas que também querem fazer essa experiência. Eu faço experiência fotográfica, né, com mulheres. Até hoje eu só fiz com mulheres e aí me destino assim, a fazer só com mulheres, por conta da minha experiência de poesia também, né? Aí sempre no final do ensaio fotográfico rola uma poesia, né? Depois vai rolar uma poesia. Até hoje rolou, talvez um dia não role de algum ensaio, de alguma experiência, né? E geralmente são nudes artísticos também, né? Que eu gosto muito de fazer. E aí eu estava pensando em fazer, sei lá, um cardzinho com 10 poesias e 10 fotografias, né? A partir dessa experiência fotográfica dos nudes artísticos. Enfim, estava pensando nisso em PDF. Alguém me falou, não, tu faz em PDF e aí tu publica assim, assado. Eu falei, Então, você está com esse projeto de montar um mini livro, vamos dizer assim, em PDF, junto com um fotografias, aplicativo, para sim. distribuir, para vender, como seria? Vai ser vendido. A pessoa compra o PDF. Me diz uma coisa, tuas fotografias, tu gosta de fazer as fotografias em preto e branco ou colorido? Ah, eu faço de todas as formas. Então, tu faz uma espécie de vivência fotográfica. Sim, funciona assim. A pessoa vem para Juruteua, vem para casa, e aí a gente vai para a natureza, né? Ou vai para o mar. Não sei que nessa experiência de vivência que tu vai tendo, né, com outra pessoa, tu vai conversando e sabe lá, surgem muitos fatores para se conversar durante essa experiência, que é o trajeto de vir para cá, da Juruteua, de ir ao mar ou de ir ao mangue, né? Ou um outro lugar legal vai ser a barca, né? Escolher o horário, né? Fazer essa caminhada na praia para fazer essa experiência, tipo, até chegar o momento mesmo da fotografia, a gente já consegue ser mais leve, né? Ser mais espontâneo, porque não é fácil para ninguém, eu acho, né? Eu acho que nem para os grandes artistas de Hollywood estar diante das câmeras, né, é fácil, né? Porque o olhar do outro, né? E isso altera a matéria que tu és, né, no universo. Toda vez que tu é observada, tu vai sofrer uma alteração. Então, a fotografia era uma experiência muito louca, assim, né? Porque tem todo esse namoro, eu diria, né? Para rolar a intimidade da fotografia, né? Que a pessoa está mais à vontade, né? E tu conseguir captar, sei lá, eu acho muito clichê dizer que captar a essência, não sei o quê, mas é uma coisa que rola de espontaneidade mesmo, né? E aí fica muito lindo, né? A palavra eu acho que é a beleza, é a captação da beleza, né? E da luz, sei lá, uma loucura. O que é a fotografia, né? Tu já fizeste alguma exposição das tuas fotografias? Tu tem alguma vontade, algum projeto para fazer essas exposições? Deixa eu te falar. Quando eu vim aqui para Juruteua, tinha um projeto que se chamaria Comunidade Artística Ponto de Encanto, que seria uma comunidade que reunisse mais artistas, né, dentro dessa vivência artística de produção, sempre produzindo todas as formas de arte e vivendo a partir dessa natureza que é a Juruteua, né?
E aí, enfim, mano, muita coisa acontece na vida, as coisas mudam, né? E, e aí ainda não rolou de fazer as exposições, né? É, como artista plástica, eu assino como Viúva Negra, que é a retratação, né? Porque eu, eu sinto que trabalho muito com a personalidade das pessoas, né? Então, é a Viúva Negra que pinta. Tem um outro pseudo que eu uso, que é o Moura, que pinta os orixás, né? Da cultura afro-brasileira. Tem a Mãe, que é um outro pseudo que eu uso para pintar animes, que é a minha filha que pede para eu pintar animes, né? Eu acabei pintando animes e criei um pseudo já para essa nova personalidade, né? Porque é impossível a Viúva Negra pintar animes, por exemplo. Mas enfim. E aí a gente tem obras, né, que com essa mudança, com a queda da galeria lá na frente, a gente sofreu danos nas obras também, né? A maré levou algumas obras, né? Mas a gente tem obras e está sempre produzindo, porque a gente vive disso, né? Tipo, é isso que sustenta a nossa carne e a nossa alma, eu diria. Moema, me conta do teu lado como compositora. Tive a experiência de compor também há pouco tempo. Toda essa experiência artística, ela é recente, né? Parece, acho que essa profundidade que a gente vive leva a gente a pensar que tem mais tempo, mas não, toda ela é recente, né? De, sei lá, de 4, 5 anos para cá mesmo, né? Vivida com mais intensidade, disponibilidade para viver. Então, compor também é essa experiência, né? Há 3 anos atrás. Aí eu tive um amigo, um companheiro também, que era poeta, né? E aí essa experiência da música, ela entrou muito nesse período dessa vivência, né? Então, assim, foi que eu disse, não, eu componho, comecei a compor. Mas tu sabe o que é que acontece? É que sempre que eu componho tão espontaneamente, são pontos de terreiro. Foi assim que a música chegou para mim. Mas eu não sou de terreiro, né? Eu não tenho nenhuma religião, né? Assim, definida, uma bandeira religiosa a defender, né? Mas é sempre assim que ela vem tão espontânea, né? Não é nenhum gênio, sou nenhum gênio compondo, né? É só uma cantiga de vento que chega, é só uma cantiga de chuva, né? Uma simplicidade, que acontece também porque é inevitável não acontecer como um choro. Tens assim um projeto, um sonho, um planejamento para pegar todas essas moemas que moram dentro de você e organizar numa prateleira para o mundo apreciar? Eu preciso fazer isso, né? É, eu espero que eu consiga. Você tem um sotaque diferente, que não é daí, de Juruteua, e eu sei que você não nasceu em Juruteua. Então, me conta essa tua trajetória. Eu sou de Curupaiti, do interior de Viseu. Nasci em Curupaiti, me criei em Curupaiti, vim embora para Bragança já aos 22 anos. Mas tem uma coisa muito importante dentro de tudo que a gente já conversou, que eu não falei, que foi um período em Bragança que durou 3 anos, que foi o Viúva Negra. O Viúva Negra foi um bar, né? que foi maravilhoso gestar, né? E esse bar, essa experiência com esse bar, me trouxe muitas pessoas amadas, muitas pessoas queridas,
que até hoje são como se fosse uma grande família, né? E essas pessoas, elas são uma gama de artistas também, de personalidades fortíssimas, assim, né? Eu só queria deixar assim bem claro que toda essa bomba que eu tomei antes de iniciar, né, essa vivência artística da minha existência, foi o Viúva Negra também, o meu útero, né? E a partir dessa experiência que eu saio do Viúva Negra, né, e vou ter uma experiência de natureza, vou para um sítio do Lucinal, tá lá no Jararaca, né? Faço essa experiência começando a desenhar, se dedicando mais à escrita, aí volto para Bragança um ano dentro desse período, né? E aí não para mais. Já estou em Ajuruteu aí, tá ótimo. Como é morar em Ajuruteua? Olha, a Juruteua é, como todo mundo sabe, um paraíso, é encantadora, é tudo. Tipo, para onde vai? Aqui mesmo, em casa, agora onde a gente mora, é como se estivesse no sítio, porque a gente mora no pé de uma duna, que do outro lado é o mar. Só que aqui nessa capoeira que tem a duna, moram diversas espécies de animais, sabe, aves, e elas dormem, existem os macacos passando toda manhã aqui na porta de casa, na porta do quarto. A gente saiu, a gente chegou, os macacos fizeram um prédio, mano, tava tudo quebrado e abriram açúcar, entende? Então, tipo, é maravilhoso, né? Poder viver, é gente que já morou lá na frente, com o mar vindo debaixo de casa. Depois a gente morou, quando o mar quebrou em março, a gente morou entre o furo, que é como se fosse um grande rio que enchia e depois secava e tu ainda tinha praias no fundo do quintal e o mar na frente batendo as ondas. E agora a gente continua morando em Jurupeba, só que numa capoeira, na mata, com diversos animais. E acorda aqui e quando é 11 horas parece que ainda é 7 da manhã, entende? A cigarra canta o dia todo, mano. Então, é uma experiência profunda mesmo. Moema, eu conheci você através do Renato Guzmão, poeta maravilhoso, e você declamou uma poesia dele para as redes sociais. Então, me fala desse teu relacionamento com o Renato Guzmão, que é um homem extremamente sensível. Eu não conheço o Renato pessoalmente, conheci ele a partir de uma pessoa que é amigo dele, né? Inclusive esse poeta que a gente falou um pouco antes sobre a vivência, né, da composição. E ele que me apresentou a poesia do Gusmão. Eu comecei a seguir ele lá no Facebook e a gente já começou a se ler por lá, né? E aí veio o convite um tempo desse, fiquei lisonjeada. Amei também fazer a produção da poesia dele aqui. Agora eu estou esperando ele vir em Ajuruteua, né? Para a gente se conhecer. Ou eu ir até Belém. Não sei o que vai acontecer primeiro. Moema, onde que a gente te encontra nas redes sociais? Onde que as pessoas podem ler Moema? Minha página do Facebook, que é Moema Moura. E no Instagram, que é Moema Arte. Fala um pouco dessa tua parceria com o Márcio Monteorio. Pois é, o Márcio também é um amigo recente, né? Não tão recente assim, mas a gente compôs muito juntos. Moema, bora terminar com uma poesia sua? Eu tenho um pedacinho que eu comecei recentemente aqui na minha mão, e aí eu vou compartilhar esse pedacinho. Próximo demais do mar, as aves, assim tão soltas, sentem a casa por dentro, águia íntima do corpo. Tudo está debulhado sobre o pensamento, como contas brancas sobre o veludo negro. A sabedoria é uma cadência de indefinidas serpentes, grávidas de velocidades,
ausente de estrutura, longa, ínfimo caso de crânios na madrugada, os fantasmas, o poder, voltam à escadaria da observação. Isso assim eu gritaria de algum lugar no espaço, fonte de sons de olhos que cantam, poesia, o instante paira sem cor sobre um eclipse de bolhas. Bom mundo, agora que nós conhecemos um pouco do universo desta mulher extremamente sensível, de uma artista belíssima, que é Moema, o que eu vou dizer para vocês? Vem para cá para o canal, que aqui sempre tem muita novidade, aqui sempre tem artista chegando, carregando, trazendo emoção, trazendo sensibilidade, trazendo vida, como a nossa queridíssima Moema Moura. Moema, muito obrigada pela tua participação. Amei demais esse papo. Sucesso para você. Obrigada, boa noite, bom dia, bom tudo, bom sempre para ti. Até. Tchau. Fazei-me poesia estendida de lua ao sol do meio-dia. Tropeçai-me ao contrário no canto de canários e fazei-me chuva à noitinha. Água de boca que agua o sofrejo, é ela a íris dourada da cigana cansada, rosa-pão da jardinagem secreta. Aprendi nada do ousado desnudo que é conquistar, e de carne a carne amar. Ela é de papo com eu.